Olá, meu nome é Daniel do Vale, eu sou pesquisador da Iniciação Científica do IFPE Campus Recife e meu trabalho é sobre abordagens da temática História e Cultura afro-brasileira e indígena nos livros didáticos de Geografia do ensino médio, uma análise a partir das escolas públicas estaduais da região metropolitana do Recife, que tem como orientador o professor doutor Edmo Teixeira Rosa. Então, este trabalho faz parte da terceira fase do projeto de pesquisa, o ensino de geografia e a educação das relações étnico-raciais, análises a partir da temática História e Cultura afro-brasileira e indígena. Então, essas proposições, para a inserção da temática étnico-racial na educação não são de hoje. Ela é fruto, de mobilizações dos movimentos negros e indígenas, que ocasionaram a culminância da Lei 10.639, em 2003, com a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura afro-brasileira, e a sua ampliação para 11.645, em 2008, com a inserção da temática indígena. Então, o livro didático, nesse sentido, o livro didático ele é um importante instrumento na desconstrução de conteúdos e conhecimentos eurocêntricos, que estão presentes por muitos anos na educação e especificamente na geografia. Sobre os objetivos, o objetivo geral foi analisar o conteúdo dos livros didáticos de geografia do ensino médio adotados nas escolas estaduais da região metropolitana do Recife, quanto às abordagens da temática História e Cultura afro-brasileira e indígena. Então, para atender o objetivo geral, os objetivos específicos foram identificar e analisar os conteúdos e formas de abordagens da temática História e Cultura afro-brasileira e indígena nos livros didáticos de geografia adotados pelas escolas locus da pesquisa, e compreender as percepções dos professores de geografia sobre as abordagens, discussões e aprofundamento da temática História e Cultura afro-brasileira e indígena nos livros didáticos de geografia e suas limitações e ou contribuições para o ensino das relações étnico-raciais. Em relação à metodologia, foram utilizados alguns procedimentos. A primeira, a pesquisa bibliográfica, em que foi realizado um aprofundamento e ampliação das leituras em artigos científicos, livros, dissertações. A segunda, a análise documental. Nesse contexto, o livro didático foi tomado como fonte documental de análise. Então, foram escolhidas 5 coleções de livros didáticos de geografia a partir das escolas campus de estágio do curso de licenciatura em geografia do IFPE Campus Recife. E o último, as entrevistas semi-estruturadas, que estavam previstas para serem presenciais, mas por conta da pandemia da Covid-19, essas entrevistas passaram a ser remotas, atreladas a questionários online, com 7 docentes que lecionam o componente curricular de geografia nas escolas da rede pública estadual localizadas na região metropolitana do Recife. Então aqui eu trago a citação que está presente no trabalho da autora Silva, 2014, que afirma que os elementos contidos nesses livros podem refletir de maneira positiva ou não na construção de identidades e da própria identidade do aluno. Então, ocorre uma internalização de interpretações a partir do estudante por meio dos recursos gráficos e dos conteúdos contidos nesse instrumento. Recursos esses que podem estar ausentes, presentes ou até mesmo apresentando algum tipo de carência. Então, antes de chegar aos resultados e aplicar a análise e os questionários e entrevistas, foi estabelecido alguns critérios. Os critérios foram baseados na quantidade de abordagens por volume de cada coleção. Cada coleção apresentava 3 volumes. Então, os critérios de análise foram a inserção da temática afro-brasileira, africana e indígena, a valorização da temática étnico-racial, o uso de recursos gráficos, quadros, mapas, e o uso de textos complementares e a inserção em exercícios por número de questões. Então, a classificação ela foi baseada no Guia do PNLD de 2012, que se adequava melhor à análise do livro didático deste trabalho. Então, foi classificado como muito satisfatório quando apresentava de 9 ou mais abordagens, satisfatório de 5 a 8, fraco
de 1 a 4 abordagens e ausente quando não havia nenhuma abordagem observada. Esse aqui é o quadro síntese, né, da análise dos livros didáticos. Então, as coleções analisadas foram Conexões, Estudos de Geografia Geral e do Brasil, Geografia das Redes, o Mundo e seus Lugares, Geografia Geral e do Brasil, Espaço Geográfico e Globalização, Geografia, Contextos e Redes e o Território e Sociedade no Mundo Globalizado. Então, como vocês podem observar, existe uma lacuna um pouco mais acentuada, na inserção da temática indígena, apresentando uma classificação fraca em todas as coleções. Na inserção da temática africana, das 5 coleções, 4 foram consideradas satisfatórias, e da afro-brasileira, em menor número, 2 coleções foram consideradas satisfatórias. A valorização da temática étnico-racial, todas as coleções foram consideradas fracas. Então, o que isso indica? Que apesar da inserção, como a gente pode perceber, a inserção da temática africana ser considerada satisfatória na maioria das coleções, ela se apresenta fraca na valorização da temática étnico-racial, porque a inserção ela se dá muitas vezes por nome de países, quadros que apresentam o nome de alguns países do continente africano, mas não contribuem para a desconstrução da imagem que há do continente africano. Uma imagem muito relacionada à pobreza, à fome, e isso não foi observado. O uso de imagens e recursos gráficos, apenas uma coleção foi considerada satisfatória, e o uso de textos complementares e inserção em exercícios também foram consideradas fracas todas as coleções. Esse daqui é o gráfico, o gráfico das respostas dos professores nas entrevistas remotas e nos questionários online, relacionado aos conteúdos da geografia que se pode discutir a temática étnico-racial nos livros didáticos. Então, aqui eles podiam escolher mais de uma alternativa. Então, podemos identificar que a maioria escolheu o conteúdo população, a geografia da população, é onde pode se encaixar, se discutir, que eles consideram que pode se discutir a temática étnico-racial nos livros didáticos. Em seguida vem a urbanização e logo após o território e outros conteúdos. O que chama atenção é que conteúdos como solos, hidrogeografia, geologia não apresentaram nenhuma escolha, o que apresenta um obstáculo ainda maior, uma dificuldade de enxergar a inserção da temática étnico-racial nesses conteúdos da geografia física. Então, algumas considerações finais. O primeiro foi a inserção da lei nas coleções analisadas. Então, em todas as coleções, todas as 5 coleções, foi possível observar a lei, a inserção, a aplicação da lei. Agora, mesmo que ela apresente algumas ausências em alguns volumes e algumas lacunas, algumas carências nessas inserções. E por esse motivo, a implementação ela deve ser sistemática na educação. Então, com o objetivo de solucionar, de resolver essas lacunas e essas ausências presentes no livro, ela deve haver uma implementação sistemática, que não deve só estar voltada no livro didático ou na prática docente, mas também na formação inicial, na formação continuada, nas práticas pedagógicas e principalmente nas políticas públicas, que contribuem para esse processo, além de fornecimento de recursos, de materiais norteadores, principalmente em relação à inserção e discussão da temática indígena na educação básica, já que essa lacuna se apresenta um pouco mais acentuada, em relação às temáticas afro-brasileiras e africanas. Então, essas foram algumas referências utilizadas, acompanhado de algumas coleções que também foram analisadas no processo de pesquisa. Então, quero agradecer ao orientador, o Edmo, por me auxiliar nesse percurso da iniciação científica, pela divisão de pesquisa, pós-graduação e inovação do IFPE, por prorrogar, ter a sensibilidade de prorrogar por mais 2 meses a conclusão de pesquisa, que foi crucial para a aplicação das entrevistas semi-estruturadas remotas e o questionário online, ao IFPE, pelo fomento, a bolsa de pesquisa, e aos professores que contribuíram com a pesquisa, disponibilizando um pouco do seu tempo para responder algumas questões
que eram extremamente relevantes para o meu trabalho. Muito obrigado.